gente, professor Paulo Júnior, né? Espero que você esteja tudo bem. Vamos continuar com nossas aulas de pré-cálculo, tá bom? Hoje com um tema super importante, função quadrática, né? Então vamos à definição da função, tá? A função quadrática é uma função de R em R, com a seguinte lei de formação, né? Todo x real é escolhido e jogado em alguém desse formato. Ax ao quadrado, ajeitar esse quadrado aqui, mais bx mais c, né? Onde nós temos que o a, o b e o c pertencem aos números reais e vamos fazer a exigência que o a seja diferente de zero, né? Se o a não for diferente de zero, nós vamos ficar somente com bx mais c, e esse comportamento nós já sabemos que é de uma função afim, tá? Sabendo que já é o comportamento de uma função afim, nós não vamos querer, porque essa função já foi estudada em até vídeos anteriores. Pois bem, então, sabendo disso, nós já podemos começar a falar, né, de algumas coisas que são super importantes para a função quadrática. Dentre elas, obviamente, nós temos as raízes de uma função, né? Só lembrando quando que nós temos a raiz de uma função, é quando f de x é igual a zero. Nesse caso, né, como a nossa lei de formação é ax ao quadrado mais bx mais c, vai ser quando acontecer de ax ao quadrado mais bx mais c ser exatamente zero. Note que aqui nesse caso não é uma situaçãozinha tão simples, né, de você isolar o x como como pode ser em alguma outra função. Então, esse caso aqui, eu quero discutir ele com vocês para a gente poder acabar chegando, né, numa conhecida fórmula, pelo menos aqui no Brasil, que se chama fórmula de Bhaskara, né? Mas ela nem é somente aqui para nós mesmo, né? Então vamos lá. Então a nossa situação é essa, né? Onde nós temos ax ao quadrado mais ax ao quadrado. Esse 2 vai dar trabalho, hein? Mais bx mais c igual a zero. Antes de eu começar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Qual, professor? Se eu tiver esse produto notável aqui, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado, né? Isso é um binômio e eu posso escrever ele da seguinte maneira, né? O quadrado do primeiro mais o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que é b sobre 2a ao quadrado. Pois bem, então, olha só o que acontece. Podemos cancelar, né? 2 e 2 aqui. Então vai ficar assim, né? X ao quadrado. Vou tomar a liberdade de escrever b sobre a x mais b ao quadrado. No caso ali, né? Que vai ser a potência de uma fração, a potência em cima e a potência embaixo. 4a ao quadrado. Por que você está fazendo isso, pessoal? É porque esse produto notável, ele acaba aparecendo pra gente, né? Como ele acaba aparecendo pra gente, eu já vou deixar logo ele de cara aí para você percebê-lo. Pois bem, voltando para cá, sem a gente ter conversado daquele produto notável. Eu sei que o a é diferente de zero pela própria definição da função, né? E a sua existência vai ter que pedir isso. Pois bem, então, nessa situação eu posso escrever tudo isso assim, ó. Ax ao quadrado sobre a, né? Dividir tudo por a. Mais b dividido por ax, mais c sobre a, tudo isso é igual a zero sobre a. Eu vou pôr, né, só para a gente perceber que tem que dividir de ambos os lados, mas a gente sabe que zero dividido por a, no caso, é zero, né? Então, olha como que isso fica, né? Cancelar a e a, então x ao quadrado mais b sobre ax, mais c sobre a igual a zero. Note que nessa parte aqui, que eu estou destacando, nós já temos isso aqui, ó. São os primeiros dois termos, né, de um quadrado perfeito, né, de um trinômio quadrado perfeito. Ora,
Então, para mim chegar no trinômio quadrado perfeito, basta a gente usar algum método, né, possível de completar quadrado. No caso, eu vou usar um métodozinho que é simplesmente somar e subtrair de ambos os lados um certo valor. Antes de eu fazer isso, propriamente dito, né, ou equivalente a isso, eu posso passar esse c sobre o a para o outro lado. Vai ficar assim, x ao quadrado mais bax. Isso é igual a menos c sobre a. E aí eu posso, né? Eu vou só apagar e continuar, tá? Somar de ambos os lados essa partezinha que está faltando para o trinômio, tá? Porque se eu somo de ambos os lados, elas são canceladas. Então eu vou mexer aqui em minha igualdade, né? Vou só para poder ficar mais tranquilo. Então, menos c sobre a. E eu vou somar de ambos os lados, que é a mesma coisa que eu falei. Somar e subtrair é somar de ambos os lados. Esse valor que está faltando aqui, ó. B ao quadrado sobre 4A. Aqui também, B ao quadrado sobre 4A. Como esses valores são iguais, o que acontece, né? Eu posso cancelar eles, né? Então não há mudança da igualdade. A igualdade permanece. Ora, só que este lado aqui agora virou um trinômio quadrado perfeito, ó. Então eu posso escrever tudo isso desta maneira, né? Então isso vira x mais b sobre 2a ao quadrado, tá? Igual o outro lado da igualdade, né? E esse outro lado da igualdade, eu posso já tirar o MMC, né? Entre 4A e A. Opa, só uma coisinha, né? Quem estava faltando do outro lado não era B sobre 4A, é B sobre 4A ao quadrado. Perdão. Então, deixa eu só corrigir aqui, né? Não pus. Tá aqui o quadradozinho, ó, né? É B sobre 4A ao quadrado. Ainda bem que eu já vi logo. Se alguém tiver percebido que eu tava errando, é bom que já tá prestando atenção. É teste, para ver se você tá prestando atenção. Então, parabéns aos meninos e meninas que estão prestando atenção na aula. Bem, então, olha só. O MMC entre 4A ao quadrado e A é 4A ao quadrado, né? Porque o MMC entre dois múltiplos é o maior desses múltiplos, né? Então, se eu tirar isso aqui... E aí a gente faz uma soma simples, né? Bem, do lado direito, né? Da igualdade, o que a gente pode fazer é simplesmente uma subtração de frações, né? Então, olha só, dividindo 4a ao quadrado por 4a ao quadrado, né? Dá 1, então multiplicando fica b ao quadrado menos 4a ao quadrado dividido por a, vai cancelar 1a, então fica 4a, multiplicando pelo numerador que é c, então 4ac. Bem, né? Então, nós já temos aí uma tranquilidade, né? A gente pode passar essa potênciazinha, né, para o outro lado, né, digamos assim. Na verdade, o correto seria dizer que vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Bem, então o que a gente pode fazer, né, já que a gente não vou dizer que vou passar a raiz de ambos os lados, é dizer que vou colocar a potência do outro lado. Então vai ficar assim, né? X mais b sobre 2a, isso é igual mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Vocês já devem imaginar, né, que aquele valorzinho ali, ele é substituído, né? O b ao quadrado menos 4ac, ele é substituído por esse valorzinho aqui que a gente chama de discriminante. Então, prosseguindo, né? Tá? A gente tem que x, e aí a gente pode colocar do outro lado, né, da igualdade, menos b sobre 2a, mais ou menos... vai sair a raiz da parte de baixo aqui, né? É uma raiz exata, tá? Então, a gente pode tirar da raiz. Então, fica simplesmente a raiz quadrada do discriminante. E aqui fica
2A, né? Que a raiz de 4 é 2 e a raiz de A ao quadrado é A. Então, soma e subtração, no caso, né, de frações de mesmo denominador, a gente simplesmente repete o denominador e soma e subtrai os numeradores. Então, menos B mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Então, essa aqui é o formato, né, das raízes. No caso, raízes, porque eu tenho o caso mais e o caso menos, né, para avaliar. Então, a equação das raízes de uma função quadrática, tá? Então, essa fórmulazinha dita fórmula de Bhaskara, né, ela não é uma fórmula, foi tirada do nada, ela tem um motivo, o motivo é esse, tá? Tentando isolar, né, o valor de x, no caso a gente vai acabar tendo dois valores de x, né? Muito bem. A gente também tem que guardar algumas outras informações, tá? Qual, professor? Que eu posso pegar a função f de x, tá? Posso pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e escrever ela da seguinte maneira, né? F de x é igual. Eu não vou ter que repetir tudo novamente, né? Para não ter que fazer todo o cálculo do que a gente já fez, mas eu posso escrever ela da seguinte forma. No caso aqui, não simplesmente para o valor zero, mas eu posso manipular até estar escrevendo essa função da seguinte forma, né? A que multiplica x, deixa eu ajeitar o x aqui, mais b sobre 2a ao quadrado, mais, caso menos, perdão, vou botar o discriminante, tá? Porque fica mais tranquilo, sobre 4a. Aqui eu não estou procurando a raiz, eu estou reescrevendo ela. E esse reescrever aqui, ele recebe um nome, né? Forma canônica. Não confunda, por favor, com a outra forma, né? Que eu também vou estar acabando chamar de forma canônica, mas em situações diferentes. Forma canônica da função quadrática, né? Bem, essa daqui, ela já vai deixar pra gente algumas situações, né? Onde pelo menos a gente vai conseguir falar com muita tranquilidade com relação ao que é os vértices, tá? De uma equação, de uma função quadrática, né? Porque no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho mais e aí a gente vai poder estar discutindo algumas coisas. Mas note o seguinte, né? Vamos chamar essa parte aqui toda de M, tá? Então, essa partezinha aqui de M e essa parte aqui de K. Como que eu vou estar escrevendo isso, né? F de x é igual a que multiplica x menos m ao quadrado menos K. Pois pronto. Agora começam algumas certas análises aí pra gente, tá? Começam algumas certas análisezinhas, né? A primeira análise que a gente pode estar fazendo é a seguinte. A primeira análise que eu vou estar fazendo é para o caso de A maior que zero. E o caso A menor que zero, ele é análogo, né? Então, se A é maior que zero, o que eu posso concluir com tranquilidade, né? Que A, que multiplica x menos m ao quadrado, também é maior ou igual a zero, tá? Por que, professor? Porque se essa parte é maior que zero, positivo, e essa parte aqui é um quadrado, o quadrado é sempre positivo. O produto de dois positivos é positivo. A não ser que essa parte aqui dê zero, né? Se essa parte der zero, aí vai dar zero. Então, é maior ou igual a zero. Muito bem. Então, olha só o que acontece. De forma bem simplória, esse meu K aí, né? Esse menos K, no caso, ele está retirando valores dessa parte aqui, tá? Então, quem diz para mim, né?
onde essa função vai atingir valores, quem vai dar essa regra é o k. De que maneira? Então, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro. Quando eu olho para essa expressão toda e sei que essa parte da expressão é estritamente positiva, ou zero, né? Esse meu valor aqui, ele vai sempre subtrair, né? Então, por exemplo, se essa primeira parte ali que eu circulei, ela é 10, o k for 2, eu vou resultar num 8. Se o k for 3, eu vou resultar num 7. E assim sucessivamente. Então, esse k vai sempre retirar valores, né? Da minha expressão ali que eu sei que é estritamente positiva. Ora, ao retirar valores, eu estou diminuindo esses valores. Então, eu estou caminhando para um valor que eu chamo esse valor de mínimo, tá? É um valor de mínimo. Então, esse meu k, ele vai, né, acabar me levando para um valor do seguinte tipo, né? Menos o discriminante sobre 4a. Que isso aqui eu sei que você já conhece do ensino médio como y-vértice. Tá? Se você fizer a mesma análise para a menor que zero, o que, que você consegue, né? Que a que multiplica x menos m ao quadrado, nesse caso agora, é menor ou igual a zero. Porque você está pegando um número negativo, multiplicando por um positivo, isso vai dar negativo. Ou se esse número for zero. Então, se esse número for zero, né, vai dar o igual a zero. Mas que não é o caso que a gente está analisando aqui. Pois bem, então, olha só. O que que acontece? Então, isso aqui é um número negativo. Sei lá, menos 10, né? Vou botar aqui, menos 10 aqui no cantinho. E o k também é um número negativo. Então, menos 2. Isso vai para menos 12, né? E assim sucessivamente, né? Como eu fiz ali com os números pensando na ideia numérica, né? Então, perceba que eu também tô indo, né? Nesse caso, para um valor sempre mais distante do que esse valorzinho que eu tô aqui. Então, esse K, ele também, né? Nesse formato, ele agora vai dar para mim o quê, né? Sim, só então continuando. Aqui é menos K, aqui é menos K no caso, né? Então, olha só, quem vai interferir também novamente nesse valor, né? Nada mais, nada menos que menos o discriminante sobre 4A, né? Que é o nosso menos Kzinho ali. Novamente, eu vou te dizer que isso é o y-vértice, né? Então, perceba o seguinte, quem envolve, né, a tua função chegar nos maiores valores possíveis ou nos menores valores possíveis é exatamente esse y-vértice. Que quando o a for maior que zero, você vai ter um valor de mínimo, né? Por que que você vai ter um valor de mínimo? Porque você já tem um valor positivo e vai estar sempre retirando, né? Então, você vai diminuir o menor valor possível. E aqui, nesse caso, você vai ter um valor de máximo. Tá? Você já tem um valor negativo, né? E está acrescentando alguma coisa a isso. Então, você vai ter um valor maior, tá? É uma análise até um pouco trabalhosa às vezes, mas ela basicamente analisar se um valor é positivo ou negativo. Percebam que ambas essas análises acontecem, né, quando essa partezinha aqui, ó, é igual a zero, né? Tá? Ou seja, dizer que x menos m é igual a zero é a mesma coisa de dizer que quem é o m mesmo, gente? B sobre 2a. X menos b sobre 2a é igual a zero. Ou seja, é dizer que x... Opa, que é mais, né? É mais. Tá? Menos, no caso, menos com mais vai. Opa, novamente, ó, eu estava copiando o sinal trocado, né? Aqui é mais, vou deixar aqui destacado, de outra corzinha. E aqui é mais, tá? Mas aí não tem problema, né? Eu tava o tempo todo dizendo, né? Esse valor vai ser, ele é positivo, esse valor é negativo, porque quem fala para mim se o valor é positivo ou negativo acaba sendo A, né? Mas bem, então isso é a mesma coisa de dizer que x mais b sobre 2a é igual a zero, ou seja, x é menos b sobre 2a.
E eu sei que na escola você também aprendeu a chamar isso aqui de x do vértice. É óbvio, né, que o x do vértice corresponde ao y do vértice. Mas ele corresponde ao y do vértice em duas opções. Se esse y do vértice vai para um valor de mínimo ou se esse y do vértice vai para um valor de máximo. E quem diz se esse x do vértice vai ter como imagem um valor mínimo ou um valor máximo é o a, tá? Se ele é positivo ou se esse a é negativo. Mais sobre a função quadrática, a gente vai conversar na próxima aula e começar a fazer alguns exemplos menos teóricos e mais aplicados, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.